Irmãos, quero cumprimentá-los nessa noite com a graça de Jesus, um domingo especial, um domingo separado para orarmos, para consagrarmos a nossa vida, o nosso coração, também colocarmos toda essa situação que estamos vivendo na presença de Deus, pedindo para que Ele possa conduzir esses dias, esses momentos, essa fase que estamos vivendo, de maneira que os planos dele se cumpram, os planos dele sejam realizados e os nossos sejam os planos dele. Quero começar, portanto, lendo com você Jó 42, o versículo 2, um texto muito conhecido, que diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum de teus planos pode ser frustrado. É Jó falando para Deus, reconhecendo que Deus é soberano e não há planos que Deus faça que não se cumpram. Por isso podemos confiar em Deus, porque os planos dele são maiores do que os nossos. E portanto assim quero convidar você a se derramar nessa presença. Essa música vai dizer assim: olha, eu posso até chorar, mas a promessa de que a alegria vem pela manhã. Que nós possamos assim terminar esse dia de consagração na presença de Deus, dedicando e falando como Jó: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos serão frustrados. Vamos orar em primeiro lugar, e aí sim vamos cantar. Senhor, nessa noite, queremos mais uma vez nos encontrar contigo, mesmo que a comunhão física nos está impedida, nós temos essa comunhão pelas redes sociais. E Deus, nós esperamos que nessa noite o Senhor cumpra os teus planos para nós. Aquilo, Deus, que o Senhor tem para falar aos nossos corações, que o teu Espírito Santo nos revele, que o teu Espírito Santo nos fale. E Deus, que saiamos daqui certos de que podemos confiar num Deus que faz planos que jamais falharão. Que haja, Deus, em nosso coração esse desprendimento em seguir a tua vontade, esse desprendimento de nós mesmos e podermos, Deus, confiar na tua soberania, na tua graça, no teu poder e no teu agir, mesmo em tempos de crise. Por isso nós adoramos o Senhor, nós bendizemos o teu nome e glorificamos. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória, e oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra
nascem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, também de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Que Deus assim receba essa oração de confissão e adoração. Amém. Amados irmãos, boa noite. Agora que louvamos ao Senhor, estamos reunidos com as nossas famílias em casa, estamos em frente à palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir a Escritura em Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 20. Enquanto vocês estão abrindo as suas Bíblias, eu gostaria de incentivá-lo à leitura do nosso boletim. O pastor Ed, mais uma vez, escreveu um texto. O texto que ele escreveu foi especificamente sobre uma orientação do porquê nós entendemos que durante esse tempo de quarentena, onde não estamos nos encontrando fisicamente, não faremos Santa Ceia, como algumas igrejas, até mesmo antes desse tempo de pandemia, já praticavam a ceia com seus membros em casa, de maneira à distância. Nós entendemos que a celebração da Santa Ceia requer, sim, uma reunião física, presencial. Paulo, em 1 Coríntios 11, 20, ele vai dizer: quando vocês se reúnem, quando vocês estão juntos, então ele vai dar uma série de instruções sobre a ceia. E enquanto nós ficamos privados desse privilégio, desse benefício, então vamos buscando ao Senhor em casa, com outros meios de graça que temos, a leitura da palavra, a oração e a comunhão que temos em nossos lares. Dito isso, eu convido você então à leitura do texto, lembrando que na semana passada nós voltamos então à continuidade da nossa série no Evangelho de Marcos. O pastor Ed, na ocasião do último domingo, tratou conosco sobre o momento onde Jesus acalmou a tempestade, o texto que está em Marcos, no final do capítulo 4 de Marcos. E eu então vou dar sequência, estudando com vocês hoje,
o momento em que Jesus e os seus discípulos chegam à cidade de Gadara, ou também conhecida como Gesara, e o que é que acontece? Eu peço que você leia o texto com atenção. O texto diz assim: entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, com algemas, a tentativa de prendê-lo com algemas, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, o povo, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Esse endemoniado, ex-endemoniado aqui no caso, ele deseja fazer parte agora da equipe missionária de Jesus. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Convido você nesse momento a fazermos uma oração, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, nesse tempo de distanciamento físico, que estejamos conectados espiritualmente, todos através da mesma fé, buscando o mesmo Senhor. Amado Deus, obrigado por poder, a partir da tecnologia, providenciar um estudo da Tua Palavra que chegue à casa dos irmãos, que nesse momento estão reunidos com os seus familiares, que toda a família, Senhor, nesse momento, olhe com toda a atenção o estudo que será exposto da Sagrada Escritura. E que a Tua Palavra, como sempre faz, nesse momento, desvende os nossos olhos, traga-nos cura, traga-nos direção para os nossos passos, ajude-nos a ouvirmos a Tua voz agora, Senhor. Queremos Te conhecer, queremos Te servir melhor, queremos estar mais confiantes em tempos de tantas más notícias. E pedimos-Te, fala ao nosso coração. A Tua Palavra é um remédio para a nossa alma, então dá-nos o remédio que é a Tua Palavra, Senhor. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Logo no início dessa passagem,
nós já podemos perceber que esse deslocamento de Jesus com a equipe missionária dele não foi algo aleatório, não foi algo assim que aconteceu por acaso. Jesus, ele tem um objetivo em mente de ir até a cidade de Gadara para salvar esse endemoniado. Se você perceber comigo, lá no versículo 1 diz assim: entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro. Jesus já sabia que esse endemoniado viria ao seu encontro. Lá em Mateus, no texto correlato, em Mateus capítulo 8, e em Lucas também no capítulo 8, no texto correlato, lá nos dois textos, os evangelistas falaram de 2 endemoniados. Por uma razão que nós não conhecemos, Marcos colocou aqui apenas um, talvez porque esse fosse o mais violento, o que desse um pouquinho mais de ênfase na situação. Mas o fato é que Jesus sabia o que estava para fazer. E isso, a prova disso está lá no capítulo 4, versículo 35, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Jesus tinha ensinado através de uma série de parábolas, e no momento em que os discípulos achavam que iriam descansar, Jesus diz: entremos no barco e passemos a outra margem. Então, eles têm nesse percurso, eles passam pela tempestade, e aí quando eles chegam, o texto nos dá a ideia de que Jesus sabia o que iria fazer lá. E ele sabia que precisava se apressar para salvar um homem que estava oprimido por Satanás. Isso explica, inclusive, a natureza da tempestade que lhes alcançou, porque os discípulos ficaram aterrados, ficaram atônitos com a força do vento, com as ondas. Eles eram pescadores. Isso explica por que ficaram tão apavorados enquanto Jesus dormia e a maneira como acordaram Jesus. E também o quadro revelou não só o quanto os discípulos ficaram atônitos, mas como Jesus repreende a fúria do vento e do mar, porque sabia sim que se tratava de um obstáculo de ordem espiritual. Jesus sabia que o que estava para ser feito em Gadara era sim de conhecimento espiritual do mal também. E por isso tentam, através de uma tempestade, impedir Jesus de chegar em Gadara e realizar esse milagre. Sendo assim, já começamos sendo lembrados que quando Jesus decide salvar, então ninguém pode impedi-lo. Na sequência, nós encontramos um relato claro do inferno que pode se tornar a vida de alguém que está comprometido com as trevas. Repare comigo no versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Espíritos imundos são anjos caídos que, por rebeldia, abandonaram a glória de Deus, não quiseram mais servir ao Criador e, por isso, vivem em completa falta de paz por isso. E eles estão com os dias contados, a Bíblia nos diz. E por terem o seu tempo acabando, esses espíritos malignos, anjos caídos, chamados demônios, estão dispostos a, no mais curto tempo, fazer todo o mal que puderem. Esses espíritos haviam acabado com a vida daquele homem. Ele não morava mais com a família, mas o texto diz que ele morava nos sepulcros, o início do versículo 3. A força dele era algo incomum, era algo sobrenatural, o que fazia com que nem preso ele fosse. O versículo 3 diz assim: e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. E o 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, ou seja, ninguém podia prendê-lo, ninguém podia vencê-lo na sua força. Mateus vai dizer para nós que a fúria desse endemoniado, e lá no caso o relato fala de 2,
era tão grande que as pessoas não podiam nem passar por aquele caminho, que eram atacadas. Lucas, também no mesmo texto, ele vai dizer que esse homem há muito tempo não se vestia mais. Tamanho era o problema que ele tinha perdido completamente a sua identidade, a sua dignidade. Ele não conseguia descansar nunca. Olha o versículo 5, andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. E ainda o texto vai dizer para nós que ele praticava constantemente a automutilação. Final do versículo 5, ferindo-se com pedras. O que nos dá a ideia de que os demônios, a legião de demônio que habitava esse homem, estava assim tentando mal contra ele até que ele chegasse a cometer o suicídio. Embora todos na região já o tivessem abandonado, em meio a tantas tentativas frustradas de tentar socorrê-lo ou prendê-lo, ainda havia alguém que era capaz de socorrer esse homem. Esse homem só poderia ser salvo por uma pessoa, e essa pessoa então vai até ele. E diante de Jesus, todo o mal precisa ceder. O texto nos deixa claro que os demônios tinham algumas verdades claras a respeito de Jesus. O versículo 6 vai mostrar para nós: quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Os demônios sabiam que Jesus é digno de toda adoração. Em segundo lugar, eles sabiam também, o versículo 7 vai dizer, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabiam quem era Jesus, sabiam da identidade messiânica dele. E na sequência, eles sabiam que Jesus não era apenas Deus e digno de adoração, mas era alguém que tinha vindo para destruir as obras do diabo. A sequência do versículo 7 diz assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. É interessante porque a cena passada terminou com uma pergunta dos discípulos. No exato momento em que Jesus acalmou a fúria do vento e do mar, os discípulos se olharam e disseram: quem é esse que até o mar obedece? Mais uma vez, Jesus está numa cena onde, de maneira sobrenatural, alguém que não o conhecia diz: ele é o Filho do Deus Altíssimo. Agora presenciam mais um momento sobrenatural da identidade dele. O versículo 9 vai nos dizer o seguinte: perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Por que Jesus pergunta o nome desse demônio? Dando até margem a alguns exorcistas do nosso tempo que pensam encontrar base aqui para que em suas reuniões possam fazer um show, colocando o microfone então disponível para que as pessoas que estão tendo sintomas de estarem endemoniadas falem o nome. Mas olha que interessante, de todas as vezes em que Jesus expulsou demônios, essa é a única vez em que ele perguntou o nome. Talvez seja porque ele queria mostrar aos seus discípulos que não se tratava apenas de um demônio, mas de uma legião, de milhares de demônios que habitavam aqueles homens. Na sequência, Jesus então permitiu que os demônios entrassem nos porcos e os porcos se precipitassem, ou seja, caíssem despenhadeiro abaixo e se afogassem no mar. Versículo 10 a 13. E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogou. O que a gente pode aprender aqui? Eu pensei em algumas coisas. Primeira, Jesus queria com isso mostrar a soberania dele diante do mal. Olhe como os demônios argumentam com Jesus para
poderem ir para outro ser vivo, entendendo que era irrevogável, eles seriam expulsos sim, mas eles dizem assim, versículo 10, e rogou-lhe encarecidamente. O diabo está falando com Jesus e dizendo encarecidamente. Versículo 12, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo. Então, em primeiro lugar, Jesus estava mostrando para os discípulos, estava mostrando para os porqueiros, e estava mostrando para todo mundo que estava naquela cena. Ele é Senhor do universo. Em segundo lugar, Jesus está revelando qual era a intenção daqueles demônios em relação à vida desses homens. Por quê? Porque imediatamente no momento em que eles vão para os porcos, eles matam esses porcos. Isso nos ensina que era o que eles pretendiam fazer com aquele homem. Por quê? Porque é o que acabam fazendo com os porcos. Então, por que não fizeram com esse homem antes? Porque, embora a palavra de Deus nos alerte quanto ao perigo das artimanhas do inimigo, a mesma palavra faz questão de nos lembrar sempre que a última palavra será do nosso Senhor Jesus. E em terceiro lugar, Jesus pretendia com isso revelar o coração das pessoas daquela cidade. Porque no momento em que os porqueiros vão avisar o povo e o povo vem, as pessoas encontram aquele homem que dava tanto problema, que ninguém podia prendê-lo, que vivia nos sepulcros, que cortava a si mesmo. As pessoas agora o encontram em perfeito juízo. Olha a sequência do relato. Versículo 14, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo. E o primeiro sentimento que houve no coração do povo foi temor. E temeram. Mas o versículo 16 diz assim, os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. As pessoas viram que um milagre havia acontecido. O milagre era de que aquele homem, e provavelmente o seu companheiro, haviam sido libertos da opressão de Satanás. Agora estavam com o juízo perfeito. O homem que andava nu, aterrorizando a cidade, agora está vestido aos pés de Cristo. O problema está no versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Eles reconheceram, sim, o milagre. Eles reconheceram a grandeza do que Jesus fez, mas quando os porqueiros relataram o prejuízo financeiro, porque 2.000 porcos era uma criação grande, uma manada de porcos. E então, eles rejeitaram a Jesus. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque eles preferiram a desgraça do endemoniado que o prejuízo econômico que a salvação poderia trazer. E em um outro momento, Jesus faz a mesma acusação ao seu povo. Lá em Mateus 12:11 diz assim, ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus havia curado um homem com a mão deficiente. Só que essa cura havia acontecido no sábado. E os fariseus dizem assim, no sábado não pode curar. E Jesus então diz assim, quando uma ovelha de vocês cai num buraco e vocês estão percebendo que ela pode morrer, então vocês, mesmo que seja no sábado, vão e salvam a ovelha. Mas não é porque o fariseu tinha amor na ovelha, é porque uma ovelha morta representava um prejuízo econômico. O que Jesus está dizendo aqui, ao defender o seu ato de curar a ovelha no sábado, é dizer assim, vocês se preocupam com a ovelha porque vocês estão mais preocupados com o prejuízo econômico do que com uma vida que eu acabei de salvar no sábado. Aquele que esteve oprimido por tanto tempo por Satanás, privado da família, vivendo nos sepulcros, se automutilando, andando nu,
envergonhando todos, sem nenhuma dignidade, agora está sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo, vestido. No entanto, o povo encontra mais motivos para chorar pelos porcos do que para celebrar a vida humana. E o texto encerra com o pedido daquele jovem liberto para agora se tornar um discípulo de Jesus, para acompanhá-lo. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O que a gente pode aprender aqui? Eu pensei em algumas coisas. Primeira coisa que a gente pode aprender aqui é que a maior evidência de que alguém realmente encontrou Cristo é o seu desejo insistente de permanecer com Ele. É isso que nos diz o versículo 18, quando ele diz assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava. Aquele homem que agora tinha todos os motivos para voltar para sua casa, para voltar para a sua vida, para os seus afazeres, ele está interessado e suplicando, inclusive, para permanecer com Jesus. Aquele homem não estava satisfeito simplesmente com as bênçãos do Senhor, mas ele estava interessado no Senhor das bênçãos. Em segundo lugar, o que a gente pode aprender aqui é que o melhor lugar para estarmos é justamente onde nós somos mais usados por Deus. Versículo 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. E ainda tem um princípio interessante aqui dentro desse, é que nosso primeiro campo missionário é a nossa própria casa. Primeiro lugar, Deus quer que a gente pregue o evangelho aos nossos filhos, aos nossos parentes mais próximos. E aí sim, precisamos testemunhar em todos os lugares a vitória de Cristo, a transformação de Cristo na nossa vida. E a terceira lição que eu enxergo aqui é que pregar o evangelho consiste em falar o que e por que Deus agiu na minha vida. O que Ele fez? Ele transformou a nossa história. E por quê? O texto vai dizer que a sua motivação foi a compaixão do seu coração. Versículo 19, do meio em diante, diz assim: anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Aquele homem agora foi convocado para ser um missionário. E às vezes, quando nós nos sentimos impelidos a pregar o evangelho, nós ficamos nos desculpando e dizendo assim: mas eu conheço tão pouco a Bíblia, eu não sei por onde começar para evangelizar os outros, eu não sei tanto quanto o pastor, eu não sei tanto quanto fulano. Mas esse texto nos mostra que evangelizar é tão simples, consiste só em dizer o que era a nossa vida, o que Deus fez ao transformar, ao nos libertar de todos os compromissos que tínhamos com as trevas, e dizer que Ele fez isso porque Ele é bom, porque Ele nos ama. E eu encerro com algumas aplicações práticas para nós, a partir daquilo que nós aprendemos nessa passagem. A primeira aplicação é que vamos ficar bem atentos para perceber que tipo de inimigo a gente está enfrentando em cada situação. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 6, versículo 11 e 12 assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É verdade, tem gente que acha que tudo é coisa do diabo. Mas também tem gente, é muito comum a gente encontrar pessoas que estão esmorecendo no meio da guerra, porque não sabe contra quem está lutando. Acredite, batalhas naturais se vencem com armas naturais.
batalhas espirituais se vencem com armas espirituais. Vestibular, a gente passa estudando. Crescimento profissional, também se aprimorando. Cuidando para que façamos as coisas com excelência. Mas inimigo espiritual a gente vence com jejum, oração e aproximação daquele que vence as nossas lutas. A segunda aplicação que eu gostaria de deixar aqui para os irmãos é que nós precisamos tomar cuidado para a gente não escolher a economia em detrimento da vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o que está mais sendo comentado em nossos dias. E só que veja bem, eu não estou dizendo que nós devemos ficar insensíveis aos desastres econômicos ocasionados pelas medidas de segurança, não é o que eu estou falando. Mas apenas nós devemos olhar com muito cuidado e sensibilidade para ambos os problemas. Nós estamos sim, por causa da quarentena, por causa do cuidado para que não fiquem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, e isso traga um congestionamento para o nosso sistema de saúde, nós estamos nos cuidando, nós estamos debaixo de instruções das nossas autoridades. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, para que não vire uma guerra de opiniões, isso traga divisão entre nós. Vamos tomar cuidado para que não se torne uma guerra de opiniões, onde as pessoas que acham que nós devemos abandonar o isolamento, porque a economia está sofrendo, contra aqueles que acham que não, que nós precisamos manter-nos em casa e deixar que a economia sofra. Não existe essa guerra. O que existe hoje é as autoridades dizendo para nós, fiquem em casa, e enquanto assim disserem, vamos obedecer. E à medida que gradativamente as autoridades forem entendendo que nós podemos voltar ao trabalho, então vamos voltando normalmente, mas em paz, não escolhendo lados, porque agora está todo mundo de um lado só, na luta contra esse vírus. E a terceira e última aplicação, vamos orar e jejuar para que essa crise nos deixe. Mas enquanto ela não vai embora, aproveitemos de todas as formas, todas as oportunidades que temos para falar da transformação que Deus fez em nós, para os nossos filhos, dentro da nossa casa, como Jesus orientou esse homem, daquele que, por sua compaixão, nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a celebrar a vida, nos ajude a termos essa sensibilidade do nosso Cristo, de que vai até o perdido e proclama a mensagem de salvação e liberta o perdido, que possamos viver aos pés de Cristo, conscientes de que Ele que nos libertou, e de que Ele tem uma obra para fazer em nós e através de nós. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, Senhor da nossa vida, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por podermos meditar nesse texto sagrado, nessa história incrível. Obrigado, Senhor, por podermos tirar algumas lições dessa passagem, algumas aplicações para o tempo em que nós estamos vivendo. Estamos sofrendo, Senhor. Estamos sofrendo porque queríamos estar aqui reunidos, conversando uns com os outros, abraçando uns aos outros. Estamos sofrendo não só por causa do isolamento social, mas porque também entendemos que isso implica num prejuízo econômico, sim. Sabemos que o nosso país já está sofrendo e vai sofrer ainda muito mais demissões. Um país que já trazia números altos de desemprego. Mas não é só o nosso país que sofre, é o mundo inteiro. Mais uma vez, Senhor, estamos diante de uma situação onde precisamos nos curvar diante de Ti e clamar pelo Teu socorro. Tenha misericórdia de nós, ó Pai amado, e nos abençoe para que estejamos firmes, seja no isolamento, ou seja, quando pudermos voltar à vida normal. É o que nós te pedimos,
Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, grande abraço.